amados, recebam todos a paz do Senhor. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Irmão, tá fraco, depois de tanto poder ficar fraco, irmão. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Glória a Jesus. Pegue a tua Bíblia, você que pode. Quero que você abra a sua Bíblia, livro de Juízes. Glória a Deus. Capítulo 7. Quero falar do tema aqui dessa noite, mas o Senhor falou comigo e eu quero muito pregar esse texto aqui hoje. Deus seja louvado por essa oportunidade. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Deus é lindo, maravilhoso e nos trouxe aqui nessa noite. Deus seja louvado pela vida dos pastores dessa igreja. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos pelo convite. Minha linda, Deus abençoe. Eu sou ruim para nome, tá? Não lembro, só lembro o meu e das minhas amigas que vieram comigo. Mas que Deus abençoe. Muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando, te usando. Tu é uma bênção. Parece que é tão pequenininha, né, irmão? Mas quando pega o microfone, o negócio fica bom. Não é verdade? Que Deus te abençoe. Continue te usando em nome... É tu mesmo que eu estou falando. Deus abençoe em nome de Jesus. Minha amiga Michele, Deus abençoe. Um prazer sempre revê-la. Que Deus te abençoe. Amém? Minhas amigas que me acompanham, Deus abençoe. Carla, Catherine, Deus abençoe. A todos os jovens também. Vocês estão lindos para a glória de Deus. E além de estarem elegantes, vocês estão cheios de Deus. Dá um glória, irmão. Estão com fome, irmão? Estão com fome ou não estão? Então fica ligado, Deus sem mais. Deus abençoe a vida da Brenda. Deus abençoe, viu? Um prazer revê-la aqui nessa noite. Juízes, capítulo 7. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Diz assim a partir do versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios e tochas acesas. E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros e tochas. Eu vou repetir mais uma vez. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros e tochas. Buzinas, cântaros e tochas. Eu vou repetir para os vivos aqui nessa noite. E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros e tochas. E você diga amém por essa palavra. Coloque a Bíblia no teu assento. Rapidinho você já vai sentar. Rapidinho, fica de pé. Rapidinho, gente. Vocês já vão sentar. Daqui a pouco tu vai para casa jantar, ser abençoado. Mas eu quero que você pegue na mão desse irmão, ou só olhe para ele. Eu quero que você libere uma palavra. Eu quero que você diga: para essa guerra. Diga mais uma vez, diga: para essa guerra Deus te entregará o instrumento certo. Diga mais uma vez, diga: Deus entregará a você o instrumento certo. Mais uma vez, porque para ensaio tá bom, mas nós estamos aqui, então quero que você pegue na mão dele, na mão dela, levante, aperte, vê se ele está vivo, acordado e veio aqui para glorificar a Deus. Eu quero que você diga: para esta guerra Deus entregará a você o instrumento certo. Senhor, a tua palavra de ser pregada,
Fale, Senhor, mais uma vez e não te cales. Nós estamos aqui para ouvir a tua doce e agradável voz falar aos nossos corações. Fale, Senhor, por meio da tua palavra, e você que crê se assente glorificando a Deus. Amados, eu quero alguns minutos da sua atenção. Não converse, preste muita atenção. Eu tenho aqui alguns minutos para falar de algo que nós já conhecemos. A história deste grande homem é uma história muito conhecida. E confesso a vocês que há muito tempo eu não falava acerca deste texto, mas logo o Senhor bradou no meu coração neste dia acerca deste grande homem por nome de Gideão. O capítulo 7 é a continuidade do capítulo 6, porque foi dentro do capítulo 6 que Gideão foi chamado pelo próprio Deus em um ambiente inteiramente improvável. Eu sei que você já conhece a história, mas há uma necessidade de nós falarmos acerca do livro de Juízes. Afinal, este é o livro que Deus vai tratar de uma forma mais direta com o seu povo. Nós observamos uma movimentação de Deus, e toda essa movimentação de Deus, ela parte do princípio pelo qual Deus entendia a necessidade de tratar com o seu povo devido à sua inconstância espiritual. Já indo que é inconstância espiritual? Inconstância espiritual é um dia nós querermos a Deus e no outro dia não querermos mais. O povo de Israel vivenciava esse declínio espiritual e todas as vezes Deus entendia a necessidade de levantar reis, a necessidade em alguns períodos de levantar profetas, a necessidade neste tempo de levantar juízes para julgar este povo de uma forma mais direta. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, mas chega de uma forma muito objetiva a história desse homem por nome de Gideão. Neste tempo pelo qual Deus vai chamar a Gideão, tratar de uma forma mais direta com Gideão, você vai perceber que a nação de Deus, o povo escolhido por Deus, vivenciava um grande declínio. E qual era o declínio? O declínio era que todas as vezes os midianitas, eles vinham, saqueavam, roubavam, e além de roubar este povo, a Bíblia vai dizer para nós que durante 7 anos esse povo vai vivenciar um período de grande opressão. Opressão essa que não era normal, e eu quero que você preste bastante atenção. Esse povo vivenciava um período de consequência, entendendo que a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, ela não se ausentava apenas porque o povo pedia perdão ao Senhor. A ausência da misericórdia nesse momento, porque a Bíblia vai dizer que Deus vai entregar este povo para as mãos dos inimigos. E porque Jair Deus vai entregar? Porque Deus entendia, este povo só aprende quando perde, e quando eles perdem, eles amadurecem. Eu vou repetir mais uma vez, esse povo quando perde, não só perde, como também amadurece. Deus permite as percas para revelar as motivações. Deus permite uma nação perder. Esse povo tenta plantar e não consegue. Esse povo tenta colher e não consegue. Esse povo tenta avançar e não consegue. Esse povo tenta romper de um lado, tenta romper de um outro e não consegue. Só que algo me chama a atenção, porque chegará um momento que este povo vai entender a necessidade. Qual é a necessidade? Nós precisamos clamar ao Senhor. Na medida que eles clamam, Deus é poderoso, e a Bíblia vai dizer para nós que no período da necessidade, Deus vai dentro de um lagar. Você já sabe da história, só que algo me chama a atenção. Gideão está em um ambiente improvável, em uma geografia improvável, fazendo aquilo que ela era improvável. A Bíblia diz que ele se escondia nesse determinado lugar devido à opressão.
Opressão essa não apenas física, não era apenas uma opressão carnal. A opressão que este povo vivenciava era uma opressão espiritual. Só que um belo dia Deus resolve ir de encontro a um lugar. E a pergunta que eu quero fazer a você aqui nessa noite, porque no versículo 12 a Bíblia vai dizer para nós: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. A primeira ideia de Deus é revelar para nós aqui nessa noite que Deus não está só apenas levantando alguém para que esse alguém levante outros, mas a primeira ideia de Deus é levantar alguém para que esse alguém tenha contentamento naquilo que é. Eu quero liberar uma palavra aqui nessa noite. Se você crê na palavra, receba a palavra aqui nessa noite. Deus está procurando alguém neste lugar, e Ele está dizendo: eu procuro alguém que não é perfeito, eu procuro alguém que não é o mais cheio, eu procuro alguém que não é o mais capacitado, não é o mais habilidoso, não é o que faz mais ou o que faz menos, mas eu estou procurando alguém aqui nessa noite que vai dizer: eu estou largando lagar para ir em direção ao lugar que Ele tem reservado para mim. A ideia principal de Deus não é apenas levantar uma geração, despertar uma geração. A ideia de Deus primeiro é dar contentamento com aquilo que você é, para depois levantar outros através de você. Pegue na mão de quem está do teu lado, ou só olhe para essa pessoa. Eu quero que você diga primeiro. Mais forte, gente, diga primeiro. Deus dará a você contentamento, identidade. Mais uma vez, diga contentamento, identidade, autoridade, para entender que aquilo que Deus separou para você é maior do que você. Espírito da verdade. E eu repito para alguém aqui nessa noite, para que você entenda que Deus não quer apenas que você faça para os outros, Deus não quer apenas que você seja canal para os outros, Deus não quer apenas que você seja uma potência no ministério do outros. A palavra da noite para alguém é: primeiro, Gideão, eu mostro para você o seu valor, e depois, Gideão, eu levanto você para outros. A ideia é contentamento, identidade e autoridade, porque você jamais será capaz de viver algo novo em Deus se você não tiver os três. E eu sei que é difícil a gente ouvir, mas a gente vive num tempo onde nós falamos sobre céu, pregamos sobre céu, falamos sobre a terra, evangelizamos uns aos outros, mas na ideia, como foi dito aqui nessa noite, como Elias, em um período de aflição, em um período de declínio, em um período de medo, o que Elias fez? Se escondeu, mas depois o Senhor ir até o lugar onde ele estava, Elias nunca mais foi o mesmo. E por que Jaine nunca mais foi o mesmo? Porque no meio do caminho ele perde a sua identidade, porque o medo tem essa mania. E por que Gideão está sentindo medo? E por que Gideão não quer ir ao lugar que Deus quer que ele vá? E por que ele questiona? E por que ele prova? Oh, glória seja dada a Deus. E por que ele está dizendo: Senhor, mas eu não posso. Senhor, isso é grande demais. Todos aqueles que foram chamados, Michele, por Deus, entenderam a seguinte coisa: a minha humanidade não alcança, mas se a palavra for, eu vou. É por isso que tem um Jeremias olhando para si mesmo e dizendo: não sei falar, eu sou como uma criança. É por isso que tem o Isaías, que depois que morre Uzias, ele descobre que ele tem uma capacidade, que ele tem uma autoridade. Glória a Deus. Ele descobre que aquilo que ele tem é maior do que ele, não é ele que é maior daquilo que Deus está gerando nele. É por isso que ele vê a glória. Isso aqui não é barganha, isso aqui é glória, porque todas as vezes que Deus te chamar para algo poderoso, primeiro Deus vai te dar uma experiência individual para depois te levar para o coletivo.
Oh glória, vocês ainda estão aqui nessa noite. Eu vou repetir mais uma vez. Antes de Deus te levar para o coletivo, Deus está dizendo: vem bater isso em nome de Jesus. Antes de Deus te levar para os outros, para levantar outros, Deus está dizendo: primeiro é no individual. Primeiro é no individual. É por isso que Ezequiel, no seu capítulo 2, ele vai dizer: e estando eu à margem do rio Quebar, eu vi, não me contaram, foi eu que vi, não divulgaram, foi eu que vi. O que é que você viu, Ezequiel? Eu vi a glória do Senhor. O que é, Isaías, que você viu? Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Não divulgaram, não postaram, não me marcaram, fui eu que vi. Aí Deus está dizendo: primeiro eu vou no teu lagar, e a ordem da noite é: eu sou contigo. Ora calabassobria. A ordem é no individual, para que depois eu trate no coletivo. Porque dependendo daquilo que Deus quer fazer em você, Deus vai selecionar quem está perto e quem está longe. Olhe para cá e guarde isso no seu coração. Nem todo mundo vai. Olhe para quem está do teu lado. Eu quero que você diga: nem todo mundo vai para esta guerra. Deus está tratando Gideão para que Gideão entenda: tem um povo, este povo eu vou confiar nas tuas mãos, eu vou dar a você. Só que olhe para cá: vocês não vencerão pelo tamanho do instrumento. Aleluia. Vocês não vencerão pela habilidade da garganta. Vocês não vencerão, Brenda, pelo nível do conhecimento. Você ainda não entendeu que nessa guerra ninguém peleja? Você ainda não entendeu? E glorifique a Deus aqui nessa noite, porque primeiro Deus está preparando alguém para depois enviar este alguém. Olhe para cá: existem guerras que os imaturos não conseguem se levantar. Eu vou dizer isso aqui mais uma vez: existem guerras que os imaturos não aguentam pressão, e quem não aguenta pressão não se envolva. Vou falar de novo: quem não aguenta a pressão não se envolva. Agora, se tu tiver preparo, se tu tiver armamento, e se você tiver direção de Deus, não tenha medo. A ordem de Deus é: vá. Só que Deus está forjando alguém no capítulo 6, para que no capítulo 7 ele ensina que há uma realidade. E qual é a realidade? Os midianitas são fortes, são muitos, mas não são Deus. Eles entendem que a realidade, Gideão entende a realidade de uma guerra, a realidade de um confronto, a realidade de um período de opressão está nas minhas mãos. Só que Deus discerne: tem gente que é boa para a companhia, mas nem sempre é boa para a guerra. O que Deus está fazendo no capítulo 7? E guarde isso, porque a palavra não é só para os jovens. Isso aqui é para toda igreja. Tem amigo que é bom para o suco, tem amigo que é bom para a coca, tem amigo que é bom para o lanche. Mas para a guerra talvez ele não seja o melhor para estar perto. Aí Deus está dizendo: para esta guerra, para o confronto que eu vou permitir você chegar, nem todos vão. Aleluia. E isso não é obra do inimigo, isso não é o inimigo, é Deus olhando e dizendo: mais vale para mim os qualificados, os armados, os dispostos. Eles chegaram aqui nessa noite. Eles chegaram aqui nessa noite. Mais vale para Deus do que a tua oratória, do que o teu conhecimento, do que aquilo que você já sabe. É a tua disposição, é o teu armamento, porque Deus está dizendo: primeiro eu vou preparar a seletiva, e depois eu vou armar alguém para a guerra. Deus está
dizendo: primeiro eu vou separar quem vai e quem não vai, quem é e quem não é. Jair, eu não queria ouvir essa palavra aqui nessa noite. E Deus está dizendo: tem endereço, porque nem todo mundo quer uma boa companhia, é uma companhia para a guerra. Mas Deus está dizendo: se tu tiver maturidade para entender que número não é tudo, você vai entender que aquilo que Deus preparou é maior, é maior. Eu vou repetir até você glorificar. Se você entender que aquilo que Deus preparou é maior, você vai parar de murmurar, você vai parar de reclamar e você vai abraçar quem Deus está dizendo: fica. Ora calamacho de revia súria, ora calamacho de revia sobre a calamara macheria. Vou separar quem é joio, vou separar quem é trigo, vou separar quem é israelita, vou separar quem é fariseu. Ora calamacho de revia, orementria sobre a. Vou separar quem é israelita, vou separar quem é midianita. Orementria calaramacho sobre revia, ora calama. Vocês não querem ouvir voz de Deus? Vou separar para quem é só para um período e para quem vem para fazer história, legado. Vou separar quem é da companhia, mas eu também vou separar quem é da guerra. Vou separar quem está pronto para estar à frente, e também vou dar discernimento para quem ainda não está pronto e vai ficar atrás. Só que olhe para cá, irmão, e glorifique a Deus. O fato de não estar pronto não quer dizer que você não serve. O fato de ainda você não ter maturidade para alcançar níveis espirituais, níveis de batalha, níveis de confronto, não quer dizer que você não está pronto. Só que Deus está dizendo: para estar à linha de frente, eu preciso de alguém maduro. Que a ideia é: vou separar. Deus separa. Você sabe a história. Ficam 300 homens. Só que a ideia de Deus é: eu não quero só homens, eu quero soldados que estejam prontos. Vou dar a eles aquilo que é necessário, dar a eles a medida do instrumento necessário. Isso aqui está ligado a Deus entender que, dependendo do nível da guerra, você não usa espada, você usa cântaro. Que para alguns níveis de guerra você não toca, irmão, você não grita. Dependendo do nível da muralha, você pega a buzina e você toca. Só que eu estou olhando para um Deus que é especialista, porque a ideia de Deus não é só preparar soldados para guerrear. A ideia de Deus também é separar gente que serve, independente do instrumento que tem. É por isso que eu estou olhando para um Neemias, quando Deus está permitindo Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias capítulo 4 vai dizer que os muros ainda não estão totalmente levantados. Só que quando Neemias ele olha para a situação atual de Jerusalém, já não está como antes. Os muros estão pela metade. E quem está do lado de fora, os opositores estão dizendo a seguinte realidade: se vir uma raposa, derruba. Se vir uma pequena brecha, o que o inimigo queria? Não era uma grande brecha, era uma pequena brecha. Se entrar uma raposa, a raposa derruba. Só que guarde no seu coração, a ideia de Deus é: não estou preparando apenas soldados, estou preparando também servos. Porque com uma mão tu fará a obra, e com a outra mão você vai manusear o instrumento. Oh, gente, vocês estão aqui? Eu vou repetir mais uma vez: com a mão você adora, e com a outra mão você usa o instrumento. Eu não vou gritar para
te emocionar, mas eu vou falar mais uma vez. E quem quer receba a palavra, Deus está procurando alguém aqui nessa noite que não é bom apenas para a guerra, mas é apto também ao serviço. Se for para servir, eu sirvo. Se for para glorificar, eu glorifico. Se for para levantar a mão, eu levanto a mão. Se for para cantar, eu canto. Se for para dizer eis-me aqui, eis-me aqui, Deus está dizendo, dá para usar as suas mãos. Enquanto uma mão está na obra, a outra mão está na guerra. Enquanto uma mão está na obra, tem outra mão na guerra. Sabe o que é que Deus está dizendo? Hoje eu não vou habilitar os seus pés, hoje eu vou habilitar as suas mãos. Levante as mãos aqui nessa noite. Solte tudo que você tem nas mãos nessa noite, porque Deus está dizendo, as suas mãos serão habilitadas para o dia da batalha. Tu não será alguém que apenas guerreia, tu será alguém também que serve naquilo que é proposto, naquilo que é gerado. Ah, Jaine, mas alguém não quer, e Deus está dizendo, eu estou procurando nessa noite os dois, soldados e servos. Soldados e servos, eles estão aqui nessa noite. Quem veio para adorá-lo é alguém que não se limita, é alguém que não se embaraça, é alguém que está dizendo, eu vim para servir, mas vim para guerrear, eu vim para reger, mas eu vim para guerrear. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite? Levante as mãos, irmãos. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu vou repetir de novo. E quem está ligado que receba a palavra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Cadê os soldados com as armas? Cadê os soldados com as armas? Cadê os servos que vieram aqui para adorar? Quem é que veio, irmão, para entender que tem midianita que está cercando, que tem midianita que está se preparando? Mas assim diz o Senhor, pega a buzina, pega o cântaro, pega a tocha, eu vou separar, um ficará com uma buzina, um ficará com o cântaro, um ficará com a tocha. Deus está dizendo, é mediante a capacidade. Pega na mão de quem está do teu lado, me ajude a pregar em nome de Jesus. Eu quero que você diga, Deus hará você. Vamos, gente, mais forte. Diga, Deus hará você o instrumento conforme a tua capacidade. Diga mais uma vez, diga, Deus entregará a você o instrumento conforme a tua necessidade. Deus não vai dar tocha para que alguém não saiba usar a tocha para que não queime as mãos. Como Deus também não entregará um cântaro para quem não entendeu o momento de tocar. Deus não vai entregar buzina para alguém guardar. A ideia de Deus é entregar para todo mundo conforme a capacidade e a necessidade. É por isso que tem gente que tem 5, tem gente que tem 2 e tem gente que tem 1. Jaine, qual é a diferença? Quem tem mais ou quem tem menos? Nenhum deles. Mas a capacidade revela fundamento. Aí a ideia de Deus não é apenas tratar exército. A ideia de Deus primeiro é tratar a raiz de um exército, para que esse exército não se perca. Por isso que Deus vai dar para todo mundo, mas alguns terão mais. E por que terão mais? Porque tem capacidade para entender que aquilo que foi entregue não é teu. A capacidade de multiplicar o que recebeu. Porque tem alguém que canta e Deus está dizendo, vai pregar. Não vim pregar não vim brincar de pregar aqui nessa noite, não. E não vim te emocionar.
Mas quem prega e não profetiza vai começar a profetizar. Eu estou profetizando aqui nessa noite. Jair, eu só canto no grupo. Aí Deus está dizendo: eu vou te usar no instrumento quando tu tocar. Eu vou te ensinar. Eu serei o teu professor. Eu vou te habilitar naquilo que você coloca a mão. Eu não sei se alguém recebe aqui nessa noite, mas tem alguém que prega e Deus está dizendo: vai cantar também. Eu vou multiplicar. Se tu tiver estrutura, se tu tiver disponibilidade, alguém vai falar: porque tem tanto, e outros porque tem tão pouco. Aí Deus está dizendo: quem tem capacidade, quem tem disponibilidade, eu vou dar mais. Eu vou dar mais para quem tem capacidade para suportar. Se tu não tiver, não entra. Se tu não tiver joelho no chão e cara no pó, não entra. Fica sentado nessa cadeira. Agora, se você quiser mais, Deus está dizendo: eu vou dar, eu vou entregar. Tem alguém para adorar aqui nessa noite? Eu vou entregar mais. Recebe na tua mão tocha, recebe na tua mão cântaro, recebe na tua mão buzina, recebe na tua mão espada, recebe na tua mão arco. Deus vai dar mais para quem tem capacidade no recipiente. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Como é que está o recipiente? Deus está dizendo: eu vou começar a derramar. Eu vou começar a derramar. E assim diz o Senhor: será a partir de agora. Será a partir de agora. Quem crê, receba. Quem quer, receba. Mais. Eu estou liberando, pega quem quiser. Mais. Se tu tiver estrutura, se tu tiver disposição para este tempo, para o nível de guerra, Deus está dizendo: eu te alistei até agora, eu te preparei até agora, eu fiz você ficar até agora. E Deus está dizendo: mais, recebe mais agora. Eu vou dar um minuto para você abrir a tua boca. Para você abrir a tua boca, porque tem algo que está caindo na tem algo caindo nas suas mãos. Você pode fazer assim com as suas mãos. Deus está dizendo: eu vou derramar agora. Eu vou derramar agora. Eu vou derramar agora. Abre a boca, irmão, quem quer mais? Achou que ia morrer, tu achou que ia parar, mas assim diz o Senhor: eu derramo mais. Vai para a guerra contra os midianitas, porque Deus está dizendo: o arraial é teu.
o Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu vou entregar. Eu vou entregar nas suas mãos. Preciso que vocês façam o que precisam ser feito. Porque não basta um instrumento. Não basta só ser um soldado, como também não basta só ser um servo. Existe uma quarta coisa que para Deus, irmão, é inegociável. O que, Jaine? Disposição e coragem. Porque tem muita gente que está aqui, muito jovem que está aqui, que já tem, pastor, o instrumento, mas não tem coragem para ir. Oh, Espírito de Deus, sabe que precisa colocar esse grupo para orar, mas não tem coragem para falar. Oh, Espírito de Deus, sabe que precisa reunir o povo para a guerra, mas tem medo do confronto. O que vão pensar? O que vão falar? Ora, calamacho. Será que vão aceitar? Aí Deus está dizendo: tu já é um soldado, tu já é um servo, tu já tem instrumento. E Deus está dizendo: eu te entrego agora a coragem. Oh, Espírito da verdade, eu vou falar de novo. Eu te entrego coragem para falar, coragem para executar, coragem para colocar a mão onde tem gente olhando o Brenda e dizendo: não vai não, não coloca não, não investe não, não anda perto não, não faz campanha não. Aí Deus está dizendo: coragem para entrar onde ninguém quer pisar. Coragem para orar por gente que tem alguém olhando dizendo: nessa guerra eu não entro mais, porque fulano, beltrano não quer nada. Aí Deus está dizendo: eu já disse para você que a guerra está ganha. Eu já disse para você que eu vou entregar os inimigos na sua mão. Aí você disse para Deus: Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou com receio, Deus, eu vou perder amigos. Aí Deus está dizendo: não perde. Quando você fala a verdade e vive a verdade, você não perde pessoas. São elas que se revelam. São elas que se revelam. E Deus está dizendo: tenha maturidade para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem, e não ficar parado no banco dizendo: não tenho direção, não tenho propósito. Aí Deus está dizendo: tem propósito e tem direção, mas ainda lhe falta algo, que é coragem. Pega na mão de quem está do lado, já estou encerrando. Eu quero que você diga: Deus, vamos mais forte, diga: Deus está dando a você coragem. Pega forte na mão dela, na mão dele, para ele entender. Diga: coragem. Diga: coragem. Vamos, jovens, já estou entregando minha oportunidade. Diga: coragem para pisar, para ir, para fazer, para tomar decisões, para ter diálogos difíceis, para ter tomada de decisões, para ter uma reunião depois desse congresso e tomar coragem, coragem, coragem. Agora nós vamos descer. Fique de pé, você que pode. Olhe para cá, eu quero jovens aqui na frente. Todo grupo, venham aqui na frente. Vem, gente. Coragem. Quem faz parte do grupo, vem.
Cadê os obreiros, obreiras aqui da casa? Vem cá. Quem vai se habilitar? Tem outros líderes aí também na nave da igreja. Vem cá me ajudar a orar por eles, os pastores, obreiros. Nos ajude aqui em nome de Jesus. Jaine, para onde nós estamos indo? Para a terra do inimigo. E na terra do inimigo eu não me calo. E na terra do inimigo eu não paro. E na terra do inimigo eu não me escondo. Na terra do inimigo eu uso aquilo que eu já recebi. Michele, prepara um hino para você adorar o Senhor. Mas primeiro nós vamos orar. Cadê o resto, gente? Para ajudar a orar. Vem cá, Carla, vem cá, Catherine. Vem cá, Brenda, me ajuda a orar aqui também por eles, por elas. Quem ficou na nave da igreja, pegue na mão dessa irmã em nome de Jesus. Desse jovem que está do teu lado. Coragem. Nós vamos liberar aqui nessa noite para todos coragem para coisas maiores. Vai fechando seus olhos. Não se distraiam, jovens. Não se distraiam. Fecha os olhos. Vai orar por ele, vai orar por ela. Pode interceder em nome de Jesus. Pode impor as mãos. Quem ficou na nave da igreja, vai orar também. Feche os seus olhos. Ore por esse jovem, por essa jovem. Eu quero ouvir toda a igreja orando, irmãos. Daqui a pouquinho ela vai louvar. Ore. Ore. Senhor, eu quero renovo. Eu quero coragem. Eu quero autoridade. Estamos indo para a terra do inimigo. Deus não quer só um soldado habilidoso. Deus também quer um soldado corajoso. Vai Gideão, Eritrear. Vai Gideão nessa tua força. Orada calamarama e orevia subriar. Vai. Vai sem medo, vai. Abre a boca, prega sem medo, canta sem medo, lidera sem medo. Vai pra cima. Vai, porque eu já entreguei nas suas mãos. Se você puder dar um abraço nessa pessoa que está do teu lado, se você puder, faça isso. Homem com homem, mulher com mulher.
Abraça, diga coragem. Coragem para vencer o pecado. Coragem para vencer a pornografia, meu Deus. Coragem para vencer aquele pecado oculto. Coragem para vencer o que Satanás quer lançar na tua mente. Coragem, 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 coragem para santificar, coragem para ser diferente. Tu és um Gideão no meio do arraial, no meio do arraial. Coragem, que se levante os profetas, que se levante no meio de nós as profetisas, que se levantem no meio de nós os verdadeiros. Mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Ele está comigo, o braço forte. Vai, Gideão, que ele faz, Gideão. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira você do fogo, faz o leão jejum. Vai, eu vou te dar conhecimento. O Deus que derrubou as muralhas, castelo faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto. Diga isso, vai, e faz e muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Olha a sua pra cima e diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o vento, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, castelo faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto. Ele tem. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Diga a Deus, o Deus já tem um caminho aberto. Um caminho aberto hoje. Faça o pé. Ora, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção.
escape e livramento, escape e livramento, escape e livramento, escape e livramento, escape e livramento. Coragem, vai nessa tua força. Só quem veio adorar, 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 só quem veio, só quem veio, só quem veio adorar, só quem veio, só quem veio. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo. Levanta a sua mão e diga: tem renovo na casa, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo, tem renovo. Recebe renovo dele, recebe mais. E tem renovo na casa, diga renovo, renovo. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo aqui, de novo, renovo. Eu sei que você sabe, diga isso, vai. Para terminar, levanta essa mão. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E recebe a palavra. Levanta essa mão, diga vai. E o escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, recompensa. Canta. Tem alguém que recebe isso com as tuas mãos levantadas? Você vai profetizar, diga: o escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. Diga vai, sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo, bem baixinho, vai. Eu vou, já estou indo, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou.